Olá, meu querido, minha querida, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga, que me assiste e me ouve nesse momento, nesse instante agora. Eu quero te desejar felicidade no seu coração, que você seja muito feliz na sua vida. Não sei se você está bem, se você está passando por alguma luta. Eu, pastor Valdir, quero trazer uma palavra da parte de Deus para te ajudar. Se você estiver bem, maravilha, você vai continuar bem, está vencendo. Se tiver alguma coisa que não estiver bem, as coisas vão ficar bem, porque a palavra de Deus, ela tem subsídio para te fazer você ficar bem, se você assim acreditar, se você confiar. A palavra de Deus, por exemplo, ela nos mostra um caminho que nós podemos adquirir vitória, que nós podemos adquirir bênçãos em nosso viver, casamento, empresa, no nosso dia a dia, relacionamento com amigos, relacionamento com vizinhos e conosco também. Quando isso acontece, ou quando pode acontecer em nossas vidas tal coisa? Quando nós entendermos a verdade da vida que Deus criou. Por exemplo, o que somos nós e para quem será a nossa vida ou o nosso corpo. Por exemplo, eu fui criado de uma maneira. E como que eu fui criado? Eu fui criado para mim mesmo? Eu sou de mim mesmo? Eu tenho controle emocional da minha vida? Será que eu tenho o controle de mandar uma angústia embora quando eu quiser? Será que eu tenho o controle de mandar uma enfermidade embora do meu corpo quando eu quiser? Principalmente se essa for tocar na minha alma. Então nós vamos aprender com Deus, com o Espírito Santo. Vamos aprender com a palavra do Senhor e vamos ser abençoados, tá certo? Você vai ser abençoado agora, escute isso, porque o Senhor Jesus, em certa feita, ele encontrou pessoas, e a Bíblia Sagrada relata sobre isso, pessoas endemoniadas e pessoas que não tinham controle das suas vidas, porque os demônios entrou no corpo dessas pessoas que Jesus encontrou. A Bíblia Sagrada fala de um homem lá que estava numa cidade chamada Gadá, e quando Jesus chegou ali, ele estava num cemitério e uma legião de demônios habitava no corpo daquele homem. Veja bem que a Bíblia diz que aquele homem, ele não podia fazer nada que ele queresse na sua vida, ele era controlado, ele perde o controle. Esse homem, ele fica como se fosse um homem viciado, que não consegue controlar os seus impulsos, e ele deixa de morar no meio da sociedade para ir morar no cemitério. Então, quando Jesus chega, que expulsa aquela legião de espíritos maus que estava controlando a vida daquele homem, roubando a mente dele, a consciência dele, então ele é livre. A partir desse instante, esse homem começa agora a fazer a vontade dele, o que ele tem vontade de fazer, o que ele tem vontade de realizar em sua vida, porque ele foi liberto, aqueles demônios que o aprisionavam. Agora, interessante, se aquele homem perdeu todo o domínio do seu corpo, dos seus impulsos, porque tinha espíritos no corpo dele, eu fico a perguntar, até que ponto que esse corpo é nosso e que nós temos a autoridade sobre ele? Porque tem uma certa passagem na Bíblia que Jesus Cristo diz lá no livro de Lucas, né? Ele fala, eu vou ler para os amados ouvintes aqui no Evangelho de Lucas, que diz a palavra de Deus. O Senhor ele nos mostra aqui no capítulo 11 do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele diz assim, ele está falando sobre o ser humano, o homem, quando um demônio sai dele. Então ele diz assim, no versículo 24, ele fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Então a casa de onde ele saiu é o corpo desse homem. Então ele está usando aqui a vida de uma mulher ou de um homem que seja, para dar esse exemplo para nós aprender. Então vou ler de novo o versículo 24. Quando um espírito imundo tem saído do homem, quando ele sai quando ele quer? Não, é quando ele é expulso.
Como Jesus expulsou muitos e nos deu poder e autoridade para expulsar muitos espíritos malignos da vida das pessoas. Então está dizendo, quando ele é expulso, porque está falando em cima, quando o mais valente chega e manda aquele embora, ele tem que sair. Por isso que ele está falando um pouquinho em cima aqui, ó. Aqui no versículo 21 fala assim: quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, ele está dizendo, então quando chega o mais valente, expulsa aquele espírito imundo, ele sai do homem. Só que tanto a alma precisa de um corpo para habitar e ser livre, como os demônios também. Então ele necessita de entrar em algum corpo. Então aí diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem ou foi expulso, anda por lugares secos, buscando outro corpo, repouso. Porque o corpo do ser humano é onde ele repousa. E não achando diz, tornarei para minha casa. De onde sair? De onde que ele saiu? Do corpo de um homem. Quando o espírito imundo tem saído do homem. Aí ele volta de onde saiu. Está escrito aqui. Ele fala, tornarei para minha casa. Que casa? Porque o nosso corpo é uma casa. E aí está dizendo assim: chegando acha varrida e adornada. E olha só, chegando acha varrida é limpa. Se você não sabe, varrida é limpa. Adornada, ela está vazia. Ela tem morador ali, mas não é o dono. Veja que quando o espírito imundo sai do homem, o homem continua no corpo, o corpo continua vivo. Só que quando o espírito anda, ele vai voltar. Se ele voltar, a alma do homem está lá. Pode ser você, que foi para a igreja, o pastor expulsou o mal, ele foi embora, e aí você não deu sequência para o dono dessa casa habitar nela, que é o Espírito Santo. Então aqui está dizendo que quando ele diz, tornarei para minha casa de onde sair, ele chegando acha que ela está vazia. E aí? Por que então que a alma do homem não impede esse espírito maligno de entrar? Por que ele não impede? Porque não é dele esse corpo. Ele não tem autoridade sobre ele. Então vai e leva consigo outros, está escrito aqui no versículo 26, 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali em último estado desse homem. Está aqui, ó, versículo 26. É pior do que o primeiro. Então o que ele está dizendo? O que eu quero dizer para você é que este homem, com a sua alma e seu espírito, ele não pode barrar um espírito mau de entrar aqui. Porque você não é o dono desse corpo. Por isso que você não tem controle dos sentimentos maus que vêm. Você não tem controle das suas emoções. E o demônio, quando ele entra, ele acha brecha, porque você não pode impedi-lo. Agora tem um que pode impedir o demônio de entrar aí, que é o dono do seu corpo. Tá certo? Por isso que a palavra de Deus, lá no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 3, está dizendo assim, no capítulo 3 de Coríntios, no versículo 16 fala assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Significa que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, se ele habitar aí, ele vai impedir qualquer demônio de entrar. Pode vir com 7, com 1000, com 100, com 10 mil demônios, não vai entrar. Você não pode impedir eles de entrar, porque o corpo não é seu, você não consegue fechar a porta desse corpo que você habita nele. Mas o Espírito Santo pode, porque o templo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você destruir ele, como que eu posso destruir esse corpo? Você pode destruir ele com suicídio. Você pode destruir ele com cachaça, com as drogas. Você pode destruir ele com o cigarro, ou com as bebidas fortes. Você pode destruir ele com a prostituição. Este corpo, como muitos crentes pensam que não vale de nada, pois Deus está dizendo que se você destruir esse corpo, que é templo não seu, mas do Espírito Santo, a tua alma Deus vai destruir. Por quê? Por que o mundo não oferece o templo, a casa do Senhor para ele? Então Deus fez esse corpo para ele. Você quer ver? Aqui no livro de aos Hebreus, olha o que diz aqui. Aos Hebreus, a palavra de Deus, ela diz, olha o que o Senhor fala, capítulo 3, aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 6, diz assim, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então preste atenção, querido, querida, está dizendo aqui que Cristo, sobre a sua casa própria, não é alugada, não é tomado emprestado. Qual casa somos nós? Vou ler de novo, está escrito aqui no livro de aos Hebreus, capítulo 3, 1, 2, 3, está escrito aqui, porque, olha só, capítulo 3, versículo 6,
mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque Deus habita em nós, proveniente do seu Espírito. Então, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode defender este corpo de uma angústia, de um problema da morte, mas o dono dele, que é o Espírito Santo, pode. E aí você diz, pastor, como que eu faço para o Espírito Santo entrar no lugar dele? Então conserve esse corpo, entregue ele a Deus, entrega para o dono quer habitar nele, o dono quer morar nele. Pastor, como que eu faço? Eu vou no terreiro de macumba, eu vou lá na religião fulano. Não, a religião vai te colocar um espírito mal aí, vai piorar mais. Para você entregar, venha numa igreja evangélica, venha, por exemplo, aqui nas Semeadores da Verdade e Graça de Deus, porque Deus aqui, Ele é gracioso, Ele perdoa seus pecados, Deus perdoa as suas falhas, e Ele quer habitar no seu coração. Ele vai tirar a angústia, Ele vai tirar o erro, Ele vai perdoar seus pecados. Deixa eu te contar uma coisa, presta atenção, olhe bem para cá, olha só, Deus já te conhece, Ele sabe dos seus erros. Se Ele tivesse que te julgar pelos seus erros, já tinha te matado há muito tempo. Deus te conhece desde, Ele sabe que você é o templo dele, Ele quer habitar aí. Ele sabe que você errou, mas te perdoa. Ele já conhece, não precisa ficar com medo de falar para Ele. Só confessa para Ele, porque você confessando, você está reconhecendo que você errou. Mas Ele quer te abençoar. Então eu te espero, pastor Valdir Ferreira. Eu estou te esperando aqui na igreja Semeadores da Verdade, Graça de Deus, aqui no Jardim Remberg. E com certeza Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história, tá certo? E se você quiser entrar em contato, vai ter aí um telefone para você marcar e entrar em contato conosco e perguntar onde é o endereço dessa igreja, porque aqui tem o Espírito Santo que quer habitar no seu coração e mudar a tua história. Beleza? Que Jesus Cristo te abençoe e muda a tua vida. Bom, fique na paz, fique na bênção. Deus abençoe a todos.